Aula de língua portuguesa. Vamos estudar, crianças? Estamos começando mais uma aula. Muito bem! E hoje vamos relembrar. Estudamos que as letras do alfabeto são classificadas, divididas em trivogais e consoantes. E juntando as letras formamos as sílabas. As sílabas juntas formam as palavras. Uma ou mais palavras formam as frases. Isso mesmo, crianças! E vocês sabiam que as frases formam parágrafos e os parágrafos formam o texto? Mas o que é parágrafo? Vamos ver o que são parágrafos? Então, parágrafo é cada pedaço de um texto narrativo. Vamos ver um exemplo? A lebre e a tartaruga. Aqui nós temos o texto, certo? Vamos contar os parágrafos que tem nesse texto? 1, 2, 3. Esse pequeno texto tem 3 parágrafos. E observem que cada parágrafo é formado por apenas uma frase. Observem aqui, tem um espacinho branco. Esse espacinho branco nós chamamos de margem, esse recuo no início de cada parágrafo. No início de cada parágrafo, sempre vamos encontrar este recuo. E também a primeira palavra, a primeira letra da palavra sempre inicia com letra maiúscula. Aqui em cima nós temos o título, a lebre e a tartaruga. E no final desse texto nós temos uma moral. Por isso, o gênero textual deste texto é fábula. Isso mesmo, esse texto é uma fábula, não é verdade? E os personagens desse texto são o quê? Animais personagens. Muito bem, nós já estudamos as características das fábulas, não é verdade? Então, crianças, para escrever um texto, o que é necessário? Vamos ver algumas dicas para a produção textual. Então, eu não posso me esquecer de colocar o título. O título é o nome dado ao texto, fica no centro da linha, na parte mais de cima do texto. Parágrafo. Todo texto tem parágrafo. Devemos organizar o texto em parágrafos. O primeiro parágrafo vai iniciar o texto, dar algumas explicações. Depois podem haver mais parágrafos. Cada novo parágrafo informa uma ideia e o último parágrafo conclui o texto, finaliza a ideia ou a história. Os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. Outra coisa, no nosso texto precisamos ficar atento aos sinais de pontuação e usar letra maiúscula no início das frases e parágrafos. E o texto ele é dividido em começo, meio e fim. Vamos ver algumas dicas para iniciar o texto? Nós podemos usar expressões como aquela manhã, um belo dia, era uma vez, certo dia, um dia, naquela noite, há muito tempo, naquele dia. No desenvolvimento, ou seja, nos parágrafos que ficam no meio do texto, nós podemos iniciá-los com as seguintes expressões: então, assim, entretanto e assim, até aqui, a partir de, depois de e quando. E para finalizar, podemos usar e desde então, finalmente, concluíram, portanto, e assim por fim. Muito bem! Então vamos recapitular? O nosso texto ele tem que ter um título, um parágrafo para iniciar, o desenvolvimento que podem conter um ou mais parágrafos e um parágrafo para finalizar o meu texto. Maravilha! Então, vamos exercitar, porque hoje tem produção. Na apostila de vocês, atividade
aula 14, crianças. E a nossa atividade de hoje é uma produção textual. Lá vocês têm as imagens e vocês podem escrever para cada imagem uma frase, certo? Vocês podem recortar, colar no caderno de vocês e caprichar na produção textual, tá certo? E eu fico por aqui aguardando o registro da atividade de vocês. Boa atividade!